Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks. E bom, como a gente sempre fala aqui, ter um negócio de gastronomia é muito mais do que cozinhar bem e ter um produto bom. O cliente, hoje, além de tudo, ele quer ser ouvido, quer ser reconhecido e quer ser surpreendido. O marketing já não é mais sobre promoção. Agora virou peça-chave na construção de experiências que conectam o físico, o digital e o relacionamento com o cliente. A construção de jornada, desde antes dele pensar em ir no seu restaurante até depois que ele vai embora. Bom, no episódio de hoje a gente vai passar por esses temas e entender como a tecnologia também pode ser meio para ajudar a gente nessa construção tão complexa. E para falar disso, a gente recebe Felipe Maia, cofundador e CEO da Gumer. Bem-vindo, Felipe. Tudo bem? É prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Muito obrigada. Bom, a gente sempre abre o episódio pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho da sua jornada de carreira, trajetória mesmo, até fundar a Gumer. E aí também conta um pouquinho da Gumer, das soluções. Legal. Bom, só acho que para abrir falando que o podcast da Foodness é uma das principais ferramentas de conhecimento aí que eu uso para a gente conseguir se capacitar. Ah, que eu legal. Acompanho que honra. Semanalmente aí todos os lançamentos, eu estou escutando. Como eu moro em Sorocaba, então minha viagem de Sorocaba a São Paulo é escutando podcast. Então, primeiro, obrigado aí pelo trabalho que vocês fazem, um dos poucos, né, que tem no mercado e consegue abordar de uma forma bem profunda. Que bom, muito obrigada. Bom, eu nasci e cresci em restaurante, eu nasci em Bragança Paulista, que é uma hora daqui, né? Interior de São Paulo, daqui de São Paulo, né? E nasci e cresci em restaurante, meu pai tinha restaurante, meus tios tinham restaurantes. E eu me mudei para Sorocaba, sempre fui muito mais da exatas do que da humanas, né? Me mudei para Sorocaba para fazer faculdade de engenharia de controle e automação. Tá. Né? E aí na faculdade, enfim, como toda faculdade, às vezes muito técnica não é tão motivante, né? Você busca outras coisas para fazer. E ali participei de alguns movimentos, empresa júnior, tudo, que começou a me aguçar um pouquinho mais esse lado de empreender, de liderar, de construir coisa, né? E o que a gente viu ali? Isso há 12 anos atrás, tá? A Gumer tem 11 anos, né? Tá. Então a gente começou ali na faculdade, a gente viu, eu com alguns amigos tinham trabalhado em alguns projetos juntos, né? E a gente viu, todos os setores, todas as grandes indústrias, né, estão começando a utilizar a tecnologia para ser mais eficiente, para ser mais produtivo, e os restaurantes não, né? E aí, então, esse foi o pontapé inicial para a gente começar a entender. Eu nunca tinha operado um restaurante, apesar de crescer nesse meio, nunca tinha operado um restaurante, né? Só via meu pai ali, restaurantes mais... Já tem uma vitória, que você não deu continuidade, né? Seu pai deve ter... Porque todo mundo que é dono de restaurante, o filho fala, você é cozinheiro, você é dono de restaurante, o pai fala, não, pelo amor de Deus. Ele vendeu o restaurante pro meu tio, existe até hoje, um restaurante de 40 legal. anos. E meu tio tem um restaurante também que faz o jabá deles, como chama o restaurante? É a Estalagem do João, lá em Bragança Paulista. Tem também meu tio que tinha uma cantina italiana, mais de 25 anos, na pandemia ele... Meses antes de estourar a pandemia, ele vendeu. Ele não aguentava mais, vendeu. Nossa, foi iluminado. Sim. Então, acho que desse gosto, né? E também família grande, um lado italiano, do outro lado, todos os fins de semana ali, almoçando em família. Então, acho que tinha esse gosto pelo propósito ali do restaurante, né? Então, o restaurante, ao longo da jornada de Gumer, a gente foi descobrindo o nosso propósito e o propósito do restaurante. Então, o restaurante ele surgiu para restaurar as pessoas, né? Sim. Então, não só o físico, mas o energético, emocional, mental, até o espiritual, né? E a gente viu que cada vez mais, né, mesmo a gente viu, beleza, os setores estão usando tecnologia para ser mais eficiente, para ser mais produtivo, os restaurantes não. E sim, eles estavam com dores muito profundas, né? A dor que a gente tem de atendimento hoje não é de hoje, né? Não atendimento, né? De contratar, reter mão de obra, a dor de mão de obra. Todas as empresas sofrem isso, mas acho que o nosso setor é em especial, porque trabalha ali em horários que as pessoas estão se divertindo ou estão com os amigos, familiares. É o horário de trabalho, né? Picos altos de estresse, durante 1 a 2 horas são os picos de estresse. Geralmente não é muito bem pago, enfim, a gente conhece todas essas dores.
Isso não é de agora, né? É de muitos anos. E está cada vez mais custoso também, né? Então, a gente viu que sim, tinha dores muito latentes, principalmente relacionadas a atendimento. Tá. Né? Então, o que a gente pegou? Numa ponta, o restaurante com essas dores. Na outra ponta, o consumidor, né, o cliente, cada vez começando a se acostumar com a digitalização. Tá. Então, ele usa um banco digital, não precisa mais um banco, ele compra online, ele começa a querer ter mais acesso à informação e o poder de compra na mão dele. Ele decidir, ele ter esse poder de compra na mão dele. Então, essas duas pontas, a gente, vamos então ajudar o restaurante no relacionamento, no atendimento e nas vendas. Né? Então, a gente consegue apoiar na mão de obra. Então, o que a gente criou? Né? A Goomer, ela é um cardápio digital, né? Um auto-atendimento com pedido, né? Para os restaurantes. Tá. Seja atendimento em mesa, seja atendimento em balcão, seja QR Code. Né? Então, a gente criou o Goomer lá atrás para ajudar o restaurante a ser mais eficiente, a ser mais produtivo e para também ele começar a se digitalizar, que era uma demanda do consumidor. Né? Então, a gente via que os restaurantes estavam afogados em tentar apagar incêndio, faltou um funcionário, tenta suprir. Então, a gente falou que com tecnologia, a gente ajuda a tranquilizar a operação, a fazer o padrão mínimo de atendimento, né? Então, atendido pelos próprios consumidores. E aí, o dono do restaurante, a gestão consegue levantar a cabeça, respirar um pouco e beleza. Como que realmente ofereço experiências restauradoras para o meu cliente? Né, que é o intuito do restaurante. Né? Mas então a Goomer nasceu como cardápio digital através de QR Code, mas também que você consegue enviar o pedido para o sistema, é isso? Lá atrás a gente testou os dois modelos. Né? Então, isso há 11, 12 anos. Então, onde era mais... O mercado é muito grande. Né? Então, toda startup, a gente considera uma startup de tecnologia, né? Toda startup é pequena. Lá atrás a gente era em 3. Então, tem que começar pequeno, nicho de mercado, e depois vai gradualmente expandindo. Aonde a gente viu uma dor maior? Em restaurantes com atendimento em mesa, né? Serviço de garçom. Tá. Então, tinham duas opções, né? Ou fazer um pedido ali via smartphone, ou, só que na época tinha que baixar aplicativo, não tinha 3G muito bom, enfim. Tinha uma série de problemas que a gente viu que tinha um pouco engajamento. No máximo, 5% das pessoas utilizavam realmente para ver o cardápio e fazer o pedido. Então, a gente colocou o tablet na mesa. Então, ao invés de ter o cardápio normal de papel, você tem um tablet. E no tablet, você não só vê com muito mais riqueza de informação, né? Então, você sabe mais o que você vai consumir, mas você consegue pedir por ali com passo a passo de pedido. Tá. Né? Então, isso fez com que liberasse mais tempo de garçom, desse essa autonomia para o consumidor. Então, foi esse o primeiro mercado que a gente entrou. Quando a gente viu que o tablet na mesa entregava muito mais resultados e experiência para o restaurante, a gente focou nele. Tá. Então, primeiro a gente focou no tablet, expandiu bem. Hoje são 40 mil tablets ativos no Brasil. Depois a gente, dobramos o tamanho de mercado e a gente foi apoiar o restaurante que tem atendimento em balcão, né, com os totens de autoatendimento. Tá. Então, fizemos totem de madeira, Jerônimo, enfim. Aí veio a pandemia, do dia para a noite, zerou os pedidos, né? Igual os restaurantes que fecharam as portas, a gente não tinha mais solução, porque a nossa solução era para dentro do restaurante, né? Tá. E como a gente tinha uma proximidade muito grande com os restaurantes, eles começaram a ligar, Goomer, me ajuda, por favor, preciso vender online, deixa eu gerar um PDF, meu cardápio está com você, deixa eu gerar um PDF, alguma coisa, né? E a gente ali criou em 7 dias uma ferramenta de delivery, tá. Né? E ao invés de mandar o pedido direto para o PDV, a gente não é sistema de PDV, a gente integra com o PDV, mais de 6 sistemas de PDV integrado, nosso foco é balcão para fora, né? Tá. PDV, balcão para dentro. Ao invés de mandar o pedido para o PDV, a gente compilou o pedido e mandou numa mensagem do WhatsApp. Na época não tinha muito esse negócio de vender via WhatsApp, depois que foi surgindo. Então, foi quase zero fricção ali para os restaurantes se digitalizarem. E aí foi um crescimento viral, né? Nossa ferramenta de delivery. Tanto que a maioria das pessoas conhecem Goomer pela ferramenta de delivery, né? Que não é um marketplace, então a gente não cobra taxa. E na época a gente deixou 4 meses gratuito no mercado, né? Então, ele vincula ao WhatsApp da casa do restaurante, por exemplo, ele... como que a gente chama de um delivery próprio, né? Um canal próprio, e aí o marketplace, como o iFood, Rappi, Didi, né? 99. Então, o marketplace, ele faz o marketing, captura o cliente. Então, eu vou investir em BBB, jogo de futebol, enfim, uma série de lugares para capturar o cliente. E aí, eu tenho várias lojas ali e o cliente pede e eu coloco o pedido lá dentro, né? Tá. Já o canal próprio, você tem que fazer o seu próprio marketing. Então, você pode
tanto investir, sei lá, em ads, em redes sociais, enfim, você faz a sua estratégia de aquisição de clientes, só que aí você digitaliza o pedido, né? Porque imagine ficar pedindo ali no começo, né? Manda um PDF pelo WhatsApp ou telefone, né? Então a gente ajudou a digitalizar, ajudar o telefone e o WhatsApp, né? Então sempre lembrando, quando a gente cria tecnologia, a gente tira como eu posso potencializar o trabalho humano e não como eu substituo, né? No caso do delivery ali, a venda estava sendo feita via WhatsApp, PDF, eu quero isso, tirar aquilo. Como é que eu posso potencializar ali? Bom, deixa o cardápio e a parte de pedidos ficar fora, e depois volta para o WhatsApp, e o relacionamento, perguntas adicionais, continua no WhatsApp. Então, a gente sempre tenta pensar como eu posso potencializar o trabalho dele ali. Né? Então, o cara pede, eu peço pelo aplicativo. É um aplicativo ou é um link? É um link. Tá. Ele pode transformar num aplicativo, vamos dizer assim, na tela inicial pode ficar ali, mas ele é um link. Tá, ele é um link, eu peço pelo link, isso vai pro dash do cara, o pedido. Hoje em dia vai poder ver, enfim, toda a parte operacional. Pode integrar com logística, pode integrar com CRM, pode... É uma ferramenta de delivery, acho que hoje em dia já está bem disseminado esse conceito do delivery próprio versus o marketplace, né? Então, tem bastante... acho que a grande maioria do mercado já acaba tendo ali um pezinho no delivery próprio. Talvez não extraindo o melhor, sim, mas acaba tendo, né? E aí ele conecta até com logística. Conecta com logística. E quais são as logísticas? A gente tem logística integrada, então a gente não faz a parte de logística, sim, né? Então, a própria logística do iFood, a gente tem integração. Algumas logísticas locais, acho que, não sei se B-Delivery, Box Delivery, enfim, tem algumas empresas de logística que têm a integração ali, Let's Delivery. Então, no próprio iFood, o cara pode pedir pela Goomer, pelo link que eu botei na minha marca lá, e aí isso conecta com a entrega do iFood. Usa a logística do próprio iFood, que é o iFood sob demanda, se não me engano. Tá. Então, aí a solução atende delivery, a loja e o balcão. Isso. A gente fala que que às vezes o mercado não está familiarizado com isso, né? Mas a gente é uma ferramenta é um omnichannel para o restaurante. Então, não importa o canal, né? Se é delivery, se é takeaway, se é dentro da loja. A gente tem esses canais, né? Então, delivery, próprio cardápio via QR Code, ou tablet, ou totem. A gente tem a mesma experiência, né, de cardápio em todos esses canais e a gente consegue centralizar a informação do consumidor. Não importa o canal que ele está pedindo, eu consigo saber, ele veio e teve experiência dentro da loja, eu consigo puxar ele agora para no delivery. Ele veio para o delivery, eu consigo agora puxar ele para dentro da loja. Então, a gente fala que a gente constrói o Customer Data Platform, né? Centraliza a informação do cliente. Então, os vários canais centralizam a informação e a gente se integra para ele conseguir operar isso bem. Então, se integra com o PDV, se integra com a logística, se integra no pagamento. Para ele não adianta nada trazer movimento e ele não conseguir orquestrar e operacionalizar tudo. Né? Sim, não, muito bem. Agora, me conta um negócio. A gente falou um pouquinho aqui da jornada de consumo, né? Do cara consumir na loja, ou dele consumir no PDV ou no QR Code, etc. Como é que vocês mapeiam isso? O que você enxerga quando você convive com seus clientes, que são os maiores pontos de fricção e de dor? Eu acho que até tem uma polêmica do mercado do cardápio QR Code, né? Que é justamente, sim, acho que uma das maiores fricções. O que acontece? Quando surgiu a digitalização, né? Então, a presença online, vamos dizer assim. Antigamente, o marketing era, vou colocar no outdoor, panfleto, enfim. E aí, o boca a boca, né? Ou eu vejo a minha loja ali, eu vejo o restaurante na rua passando e vou lá, né? E aí, com a digitalização, as pessoas começam a buscar online. Alguém recomendou, viu alguma coisa, busca online, seja Instagram principalmente, né? Deixa eu ver como é que essa loja, como é que esse restaurante se eu gosto ou não gosto, né? Então, acho que o primeiro ponto hoje o Instagram é o site da pessoa, né? Então, é ali onde mostra, onde realmente o produto que vai ter, enfim, tem que estar alinhado também com a expectativa do cliente, né? Aí ele vai querer ver o cardápio, provavelmente, né? Aí começam os atritos, porque aí geralmente tem um Linktree ou alguma coisa, ou leva para não tem um padrão. Então, ele do Instagram ou do Google, ou vai levar para o WhatsApp, e aí você tem que mandar uma mensagem para perguntar, para saber mais informações, ou ele direciona para o próprio cardápio, aí o cardápio pode ser em PDF. Então, começa a ter uma bagunça em como ele vai
consumidor, beleza. Ele entendeu que existe o seu restaurante, agora ele precisa decidir se ele vai ou não, né? Então, essa decisão se ele vai ou não, é claro, ele pode perguntar para alguém, mas ele quer entender um pouco mais. Então, aí começam alguns atritos. A gente precisa entender também que se ele precisar perguntar para alguém, você já perdeu uma galera nesse caminho, né? Exato. Se a informação não estiver clara... Como eu disse lá atrás, as pessoas estão acostumadas em ter não só acesso, mas o poder de decisão no tempo que ela quer. Né? Eu quero comprar em tal momento, eu vou comprar em tal momento. Não esperar também alguém responder. Sim. Porque talvez ela quer ir daqui a pouco. Né? E aí, beleza. Vamos dizer que ele passou aí, beleza, entendi. Aí ele chega na loja, né? A gente teve na pandemia um boom do cardápio QR Code, primeiro por causa de higienização, de higiene, né? De higiene não, né? Como é que era o termo? Contaminação. Só que depois, com a inflação, cada mês era uma coisa. Um mês é o leite, o queijo ficou caro, outro mês... Os restaurantes, não dá para eu ficar imprimindo o cardápio sempre, né? E adotaram ali o cardápio no celular, vou falar um QR Code, né? Justamente para poder ter um pouquinho mais de flexibilidade de alteração de cardápio, de preço, etc. Né? Isso que aconteceu. Como foi um dia para a noite, essas experiências não foram construídas de uma forma muito positiva. Então, realmente, hoje, acho que um dos principais desafios é esse começo da digitalização do cardápio, que é positivo para o restaurante, mas causa uma experiência ruim para o cliente. Né? Geralmente, em vários restaurantes também, eu fico pé da vida, eu faço isso, né? Invisto nisso, não só como empresa, mas minha vida, né? E aí eu chego lá, vou escanear um QR Code, abro um PDF, que é 30 mega, e aí tá pequeno. QR Code, o PDF não dá, vamos aí combinar. Você vai, abre, fecha, ou... esses dias eu vi, você escaneava o QR Code, caía numa LP, né, de uma landing page, ali, um site, que você tinha que preencher o nome, o telefone, o aniversário, para poder baixar o cardápio. Já fui no restaurante, e aí não são restaurantes pequenos, não. Eu lembro, era uma rede, mais de 10 lojas, 15 lojas essa rede. Escaneei o QR Code, tinha que baixar o aplicativo. Baixei o aplicativo, tinha que fazer login. Fiz o login, cadastro, né? Aí comecei a ver o cardápio, beleza. Então, sim, você pediu um iFood no meio do caminho. Eu fiquei uns 5 minutos para conseguir ver o cardápio. Né? Aí, com certeza, quebra totalmente a experiência. Né? Então, não é que o QR Code ele é uma forma de acessar algo, só que depois que você escaneou o QR Code, as experiências foram muito ruins. Né? E aí que as pessoas começaram a reclamar. Então, teve o caso do Jacan, né? Do Pesadelo da Cozinha, que falou do cardápio QR Code e tal. Teve um caso recente também, então sempre há algo contra o QR Code. E eu acho que a gente tem, como empresa de tecnologia, apoiar o setor em relação a isso, né? O problema não necessariamente é o QR Code, é o que você abre a partir do QR Code, né? Se é um PDF, a experiência é ruim. Se é um cardápio com foto digital, de rollout, que você consegue ir baixando, a usabilidade é intuitiva, é muito melhor. E aí vem o principal desafio, problema que eu acho. Eu não vejo que não é possível que a gente, como donos de restaurante, se a gente fizer essa experiência, a gente vai ver que ela é ruim. Né? Então, a gente precisa... Às vezes, eu fico 6 meses, sei lá, 1 ano sem entrar no site da Goomer. Deixa eu entrar, ver como é que tá. Eu falei, nossa, não é possível que tá assim. Né? Às vezes, a gente está resolvendo um monte de problema. A coifa queimou, não sei o que, a gente deixou de olhar, né? Para como tá a experiência chega uma hora que a gente digital. Fica cego. É super importante a gente também, às vezes, para quem tem restaurante, é muito mais fácil, né? Você pedir para um amigo seu entrar no cardápio no site da Goomer, ele vai te falar gosta ou não gosta. É mais técnico. Agora, para quem tem restaurante, delivery, confeitaria, você pode falar, cara, vai lá para mim, preenche esse formulário, estou te convidando para comer, me diz como é que foi a experiência do começo ao fim. Né? Você ter um cliente oculto ali da sua base de amigos, isso é muito simples de fazer. E às vezes a gente, mapeando, beleza. Vamos falar que alguém recomendou o restaurante. O que eu faria? Vou buscar no Instagram. Deixa eu ver. Deixa eu ver o cardápio. Não, aqui... Às vezes a gente, em 5 minutos ali, consegue já ver, ou no próprio restaurante, deixa eu ver como é que tá a minha experiência aqui se eu chegar no restaurante, o que eu faria. De usuário, né? De usuário. E acho que aqui a gente já pode falar algumas coisas legais de Instagram, que assim, o cara entrou, ele tem que ver qual é o endereço, qual é a cidade. Porque muitas vezes eu entro porque eu vi alguém postou, e aí eu clico, eu falo, mas é em São Paulo esse restaurante? Não tem a informação. Uhum. Então, é interessante botar endereço e a cidade. O cardápio e o horário de funcionamento são coisas que precisam estar muito acessíveis, né? E aí, não só Instagram,
Google, super importante, Google atualizado. Sim. Né? Se você muda o horário, a pessoa vai lá, tá fechado, é uma super A chance dele voltar frustração. é baixíssima, né? Então, essa presença digital, tanto em Instagram, tanto em Google, por que o Google, né? Será que as pessoas buscam, é mais pelo Maps, né? Às vezes a busca é mais no Maps. Hoje tem indexado o card, tudo é super importante, tá atualizado nos dois. As informações básicas, né? Ter o cardápio, enfim. E estimular também os seus clientes a darem feedback, né? No Google, ou às vezes até Instagram, mas mais no Google. Tem que estimular, porque isso ajuda na decisão ali dos clientes, né? Então, restaurantes que estão em cidades mais turísticas, o TripAdvisor também é super bem usado, né? Quando é uma cidade mais turística. Então, tem que estar sempre com as informações atualizadas ali, né? E aí, depende da sua estratégia também, né? Investir muito tempo, quanto de tempo eu invisto nisso, né? Será que eu preciso investir tempo nisso? Como é que eu faço? O que a gente observa, né? Primeiro, acho que tem que ter... tem que postar todo dia, não tem? Depende muito, né? Do que você está querendo. Beleza, já tem um público mais... Já tem um bom tempo de restaurante, tem um público mais certo ali. Você tem que manter atualizado, porque senão a pessoa entra lá, tem uma postagem de fevereiro, será que está aberto isso? Né? Sim. Então, uma postagemzinha por semana ali, pelo menos para mostrar que está aberto e para dar uma engajada mínima, né? Sem precisar de tanto esforço. Mas aí os destaques têm que conter todas as informações, né? Aquela parte de cima ali, mostrar o cardápio, horário, atrações, os seus diferenciais, às vezes os compartilhamentos que você fez dos clientes, é bom para eles verem na prática como é que é. Então, usar bem os destaques, além da informação em cima, usar bem os destaques também, né? Já se você está tentando tracionar mais o movimento, né? Principalmente às vezes em delivery, aí tem que ter uma frequência maior de postagem. A gente fez um estudo uma vez em Goomer, cerca de 1/3 do fluxo que vai pro link ali vem via Instagram, né? Tá. Então, é super importante, às vezes, trabalhar o fluxo ali. E o que a gente viu? Restaurantes que performavam mais no delivery próprio postavam, em média, 6 vezes por semana, né? Então, tem que ter uma frequência ali para realmente engajar. E é claro, vou fazer o Ads para funcionante, para o Instagram Ads, né? Para Meta Ads, para restaurantes funciona super bem, né? Tanto que hoje em dia explodiu aí de agências que apoiam nisso, né? E a gente fez uma conta também, a cada R$200 que você investe, você traz 2.000 em vendas, né? Dá uns 10% tem o Ads ali. E tem o Turbinado, que está performando muito bem. A gente tem usado os dois, a gente faz turbinar campanha a postagem, né? E turbinar a postagem. Exato. Aí o Ads você pode ir direto pro cardápio, né? Geralmente o ideal é que não vá para o WhatsApp, por exemplo, né? Você tem que ir direto para o seu canal de venda para conseguir trabalhar ali na venda, né? E aí você tem que ajustar o seu cardápio. Beleza, então, se eu investir 200, eu consigo 2.000 em vendas. 10% parece que é alto, né? Mas é a primeira aquisição. Depois você trabalha ali com essa base de clientes para você não precisar investir no ad para trazer ele de volta, né? Ou faz um lookalike também para acertar melhor ali. Então, tem algumas táticas e aí tem as agências, né, para apoiar, né? Quem está, às vezes, começando ou às vezes está até um pouco maduro, principalmente quem está começando, né? Uma vez eu vi um amigo de mercado aí, ele dá curso também, né? O Matheus Lessa, ele falando, isso há muito tempo atrás, né? Acho que mais de 5 anos, né? Antes da pandemia. Ele falava, daqui a pouco, você ter uma agência ou uma urgência, né? Não precisa ser uma agência, às vezes uma pessoa, né? É igual você ter contador. A sua presença online ali é igual você ter um contador para ter que fazer alguma coisa. Para ter que fazer a parte... Então, não é que a gente precisa aprender a fazer e estar lá postando. Tem que ter alguém para apoiar, né? A gente, às vezes, como empreendedor, quer fazer tudo, né? Claro, você vai aprendendo ali, é importante aprender como funciona tudo, mas ter alguém apoiando ali até a constância, né? Então, hoje em dia você consegue com preço acessível, né? O papo e o papel do empreendedor, do fundador ou até do gestor, ele é muito mais importante na parte estratégica, que é determinar o que postar, quando postar, por que postar, qual é a meta, qual é o objetivo, e você tem um executor. Exatamente. Seja uma agência ou seja uma pessoa interna, né? Uma urgência, e aí se ele tem uma estrutura um pouco maior, aí com certeza tem alguém interno, né? Porque tem um risco comum e um erro comum, que é contratar uma agência e falar, a agência vai fazer.
E aí fica aquela coisa pasteurizada que também não traz resultado, né? Que não é bom. E aí não é só restaurante, tá? A gente, em Goomer, várias vezes, né? Acho que marketing é uma área... por exemplo, em Goomer, a gente é agência, é interno, isso é um desafio não só para restaurante, mas para todo mundo. Não, para a gente no Foodness também. Eu ouso dizer que depois dos clientes diretos é a segunda área da empresa que mais me toma tempo e energia, assim. Então, e acho que a gente está longe do ideal ainda. Então... E as coisas mudam muito, né? Então, qual é o momento de entrar no TikTok? A gente estava um pouco resistente, agora beleza. YouTube, então tem que saber que tem muitas possibilidades de redes sociais. Sim, tem uma hora que dá vontade de chorar, né? Você fala, meu Deus do céu, não postei nada no LinkedIn, tem que fazer... E aí uma coisa é uma rede social, Instagram é uma rede social. Aí você pega TikTok, é entretenimento, as pessoas vão lá para se entreter, né? Então tem que ter talvez coisas diferentes, talvez uma coisa não funciona bem para outra, né? Então é muito melhor você fazer uma coisa bem feita. Acho que antes de tentar trazer público, tração para redes sociais, tem que ter a presença. Sim. Presença digital é o primeiro ponto. Como é que está a sua presença digital? Beleza, demos um checkzinho. Agora vamos usar as redes sociais para trazer público. Aí é outro trabalho que tem que ser feito. A segunda etapa, né? E me conta uma coisa, tenho várias perguntas aqui relacionadas a dados, porque eu adoro ouvir essa coisa, e vocês coletam bastante dado, né? Porque eu acho que quando a gente toma decisão em cima desses números, a gente é muito mais assertivo. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, o que vocês já conseguem fazer de leitura em relação à percepção do cliente aos 3 modos de consumo, né? Então, cardápio físico, cardápio digital QR Code e o cardápio tablet. Se existe uma comparação ou quantidade, etc. Você diz em relação ao uso, ao feedback de uso, ou em restaurantes, como os restaurantes estão adotando? Vamos primeiro feedback de uso. Assim, de uso, tá. Tem alguns... Depende do estilo do restaurante, né? Então, vamos começar... Isso é muito importante, né? Você tem uma hamburgueria, você tem um casual dining, são expectativas diferentes. E um fine dining ainda. Então, se eu falar lá o restaurante que era do meu pai, do meu tio, que tem 40 anos, eu nunca ofertei para colocar tablet lá, que é toalha branca, não sei o que, é um outro... Sim. Uma hora vai chegar, mas não foi os segmentos ali que a gente viu que extrairiam um resultado maior. Mas tem QR Code? Tem digital de alguma forma ou não? Não. Só físico hoje? Só físico. Então, vamos começar pelos segmentos que a gente entende que tem uma adoção muito maior. Tá? Restaurante japonês. Tá. E aí não importa o nível, desde restaurante japonês a um rodízio um pouco mais popular, em conta, até rodízios, tem cliente de São Paulo que o rodízio é R$300, né? Então, que usam o cardápio em tablet na mesa. Então, por quê? Que esse nicho, ele é mais... Primeiro, acho que você ter mais fotos, descrição, ajudam o entendimento do que você está e cria um valor, né? Você entender o que você vai comer, o que é aquilo. O cara, quando lê, não necessariamente reconhece o que é. Quando ele vê a foto... Pode ter uma frustração na hora que pedir. Só que a maioria desse mercado opera também no modelo de rodízio. Né? O que acontece no rodízio? Você exige muito mais do garçom para tirar pedido. Né? Então, você chama muito mais garçom. Um segundo ponto, na hora que, às vezes, a grande maioria, né? Lembrando que a gente atende Brasil inteiro, acho que o mercado de São Paulo tem um pouquinho mais qualidade e mão de obra disponível, ainda é crítico, mas tem mais. Mas restante do Brasil, incluindo capitais, tá? Há uma dificuldade maior de mão de obra, né? Então, normalmente, a gente não consegue, em horário de pico, restaurantes, ter ali, a pessoa levantou a mão, tem alguém olhando e pronto para servir. Vai demorar um tempo. Então, em restaurante japonês com rodízio, que a chamada de garçom é muito maior, acaba gerando uma experiência não tão boa. E aí o que acontece? Se o garçom demorou, na hora que eu chamo ele, eu vou pedir um monte de coisa. Porque que horas que ele vai voltar aqui? E aí, se pede um monte de coisa, ele demora muito mais tempo para fazer a barca. Lembra? Antigamente era legal porque eu colocava no Instagram aquela barca do restaurante japonês que chega, né? Sim. Só que eu demorei para fazer, na hora que chegou na mesa já tá tão fresco, eu demorei para comer, porque na hora que eu tô pegando a última ali, já talvez não esteja tão fresco. Então, demora mais para chegar na mesa, demora mais para... E geralmente desperdiça também. Quando você dá essa liberdade na mão do cliente, e é claro, a gente tem táticas ali para limita
sashimi, sei lá, 10 sashimis por vez para ir pedindo aos poucos, né? Tá. Você vai pedindo e vai chegando aos poucos. Então, parece que a coisa está acontecendo. Você pede, aí vai comendo, chega muito mais rápido na cozinha, ele consegue fracionar muito mais. Então, ele coloca o da outra na mesa. Então, ele consegue ter uma cadência muito melhor. Então, reduz muito o desperdício, tá? De rodízio japonês. E a gente consegue, lembrando, o intuito não é reduzir mão de obra para piorar o atendimento, mas em restaurante japonês a gente consegue reduzir 50% da necessidade de equipe operacional. Tá, e esse cara consegue estar muito mais preocupado com a dinâmica, com a limpeza da mesa. Ofertar bebida. Claro, tem a regrinha, né? Toda vez que leva um prato, volta com alguns. Então já consegue ter uma dinâmica melhor. Mas a gente consegue aí explorar mais venda de drinks, de bebidas, consegue aumentar o ticket médio, consegue melhorar a experiência do cliente, né? Então, acho que restaurante japonês com cardápio em tablet, super positivo. E aí, depois, começa a introduzir também até os QR Code. Como o público já começa a se acostumar com a digitalização, também, se a experiência do QR Code de cardápio é boa, né, aí o público começa também a se adaptar super bem para o celular. Tá? O grande desafio do celular é o tamanho dele. O que acontece? Você chega no restaurante, você olha o cardápio, você consegue ter uma visão geral. Folhei ali 3 páginas, beleza, tive uma visão geral, agora eu vou descer esse específico. No celular, há uma dificuldade de você ter essa visão geral. Tanto que a gente relançou agora uma versão nossa, uma nova usabilidade, para tentar dar uma visão geral de cardápio antes dele se aprofundar. Tá. No delivery, você está em casa, você gasta um tempinho lá, vai e volta, né? Mas dentro da loja, essa falta de visão geral do cardápio prejudicava um pouco a experiência, né? Então, se o cliente é recorrente, no rodízio ali, né? Aí ele já tem um conhecimento, já consegue pedir muito mais rápido pelo celular também. Então, o restaurante japonês, os resultados são super expressivos. São super bons com tablet. E QR Code. Aí o segundo, hamburguerias, né? Tanto o público, às vezes, acaba sendo mais jovem, os proprietários são mais jovens, mais adeptos. Então, também vai super bem. Tablet e o QR Code também, tá? Tá indo super bem o QR Code com esse. Aí o terceiro, bar, restaurante, a gente chama de gastropub. Não sei se a gente denominou dentro da Guma, mas é um gastropub. Não bar de esquina, boteco, assim, né? Mas mais de 50% do consumo é bebida. Né? Tá. Então, só que o ticket médio é acima de R$50, enfim. É um bar que oferece ali um ticket maior, né? R$100 ticket médio, 50, R$100 ticket médio, né? Então, esses 3 são os que mais conseguem extrair quando a gente fala de atendimento dentro da loja, né? De aumento de ticket médio também, tá? Quando a gente junta esses 2 fatores, é importante, a gente sempre fala de resultado quando a gente fala de digitalização, né? Quando a gente junta aumento de ticket médio com otimização operacional, a gente consegue aumentar na última linha lá, nem no EBITDA, né? Na margem lá. No resultado operacional mesmo. Se ele lucra 5%, ele passa a lucrar 10 a 15. Tá? A gente consegue aumentar de 5 a 10 pontos percentuais na margem lá na última linha, né? E isso para o restaurante, às vezes, é o que vai salvar ele. Sim. Né? Então, a gente vê em momentos de crise uma adoção muito maior de tecnologia para desafogar a operação por problema operacional e para conseguir respirar e ter uma lucratividade. Tá. Né? E aí, entre o QR Code e o tablet, você diria que é muito pelo perfil, né? Tem perfis de restaurantes que cabem o tablet e tem perfis de restaurante que o QR Code vai funcionar melhor. A gente tem investido bastante ainda em como criar uma experiência de QR Code que gera um resultado tão efetivo quanto o tablet. Tá? Ainda é um desafio. Tá? Então, é que dependendo de um casual, do fine dining, nem pensar, mas um casual dining já tem alguma restrição do tablet na mesa, né? Porque quando vou dar um exemplo aqui de São Paulo que funciona super bem. Futuro Refeitório, em Pinheiros. QR Code da Goomer, funciona super bem, resultado super, super legal. E que praticamente todo pedido você faz com autonomia, né? E depois você só vai no caixa pagar. Exato. E tem um serviço de garçom, enfim, o atendimento é super... Não é porque tem um atendimento via pedido via consumidora que o garçom não faz o papel dele, né? Mas lá eles são muito mais runners do que garçom. Eles não tiram pedido, eles só levam o pedido na mesa. Mas se ele vê que você está com alguma dúvida ou está meio perdido, eles abordam. Sim, eles têm uma abordagem também ativa. Né? Tá. E aí eu acho que é quando funciona mais, tá? Estava até comentando com você um pouquinho antes. Eu acho que o grande desafio do mercado é quando vai digitalizar, né, o atendimento,
um ou outro. Não é que quando eu digitalizo o atendimento, eu tiro o trabalho do garçom. Pelo contrário, né? A gente tem que pensar, beleza, como é que eu potencializo o trabalho do garçom? A parte de explicar cardápio, às vezes de mostrar mais e de tirar o pedido, a parte mecânica, eu tiro e deixo para a tecnologia. A venda consultiva... O primeiro atendimento, os restaurantes que usam mais bem as nossas soluções, no primeiro atendimento, oi pessoal, tudo bem? Conhece a casa? Conhece o nosso cardápio? Querem... essa aqui já dá um overview, ele investe 3 minutos, né, no primeiro atendimento. Esses aqui são os itens principais, tal. Vamos pedir uma bebida já junto, né? Já tira a bebida ali no menos de 2 minutos. E aí mostra o processo, qualquer coisa, só me chamar, tem um botão aqui, chamar garçom e tal. Isso pode ser feito também com QR Code, nossa experiência aqui, tal. Já dá um overview, já traz a humanização e já deixa a pessoa confortável ali. E a pessoa até fala, não quero pedir por aqui, não quero pedir para você. Então já tem alinhamento de expectativas. Eu sou um pouco essa pessoa, depende do dia que eu tô. O cardápio físico versus o QR Code, porque algumas casas pós-pandemia adotaram a prática de só ter o QR Code. Né? E que para uma jovem senhora como eu, que talvez seja um PDF ou um sistema que não... O PDF eu quero morrer, o PDF eu tenho vontade de levantar. Porque a experiência é muito ruim. Né? E você não consegue conversar com a pessoa que está com você, você tem que falar só um minuto. A gente precisa interromper o que a gente veio fazer por 10, 15 minutos, entender o que a gente vai comer, fazer o pedido e aí dar continuidade. Né? Então, dependendo de qual é o seu momento de consumo, é desconfortável. A gente criou um objetivo em Goomer, que a gente tem que criar uma experiência de QR Code que seja socialmente encantadora. Justamente porque a gente via que cada um no celular não era socialmente legal, cada um tá... Como é que a gente pode criar uma experiência que também seja socialmente legal, assim, de ver o cardápio? O tablet já dá para ver junto, tal, né? Já é outra coisa. Mas o QR Code, se a operação compra ideia, engaje, faz da maneira certa, funciona, né? Então, para funcionar um QR Code com pedido, estou nem falando só de ver o cardápio, né? Com pedido, a operação tem que estar muito bem alinhada, gerência, garçons, e geralmente dá mais certo quando o restaurante está abrindo, né? Porque já começa do dia zero assim. Já o tablet, você, de certa forma, tirou o cardápio físico, então ele vai ser levado na mesa. Ele já não precisa do dispositivo do consumidor, já é uma tela maior, então tem menos desafios. Você tem clientes que têm tanto o tablet preso na mesa, que esse é o mais comum, né? Quanto os que levam o tablet. Depende do estilo. Se você pega um bar, que às vezes tem giro na mesa, ou pode ter um movimento maior, aí ele é preso na mesa, tá? Para ter um pouquinho mais de segurança ali. Desde segurança de roubo até de que em alguns lugares pode acontecer isso, né? Às vezes a pessoa vai lá, tá dando descuidado, mas... Não, pode acontecer coisas inacreditáveis. É muito raro, mas acontece mais roubo de... É raro, mas acontece muito. É raro, mas não acontece tanto, não. O receio é mais de as pessoas esbarrarem na mesa, cair o tablet e quebrar a tela, por exemplo, né? Mas hoje são 40 mil tablets, né? Então, já tem a gente observa o estilo, aqui vale mais um fixo na mesa, né? E aí o fixo na mesa pode ter também a conta da mesa ou com comanda, né? Então, cada um pode ter sua comanda individual. Na hora que vai fazer o pedido, escaneia o QR Code da comanda, né? Sim. E aí linka na comanda. Então, a pessoa... Então, tem várias ajustes ali, configurações, funcionalidades para se adaptar a essas várias operações, né? Então, geralmente, o tablet fixo é mais bar. Tablet, algumas hamburguerias têm fluxo maior. Ou até que querem economizar muito... garçom, realmente eu quero... porque o que aconteceu? Não é que... Você vê o movimento dos Estados Unidos. Muitas redes, muitos restaurantes deixam de atender na mesa atendimento balcão, que é o fast casual. Né? Não consigo escalar um casual dining por causa do serviço de garçom, etc. Então, vou escalar um fast casual e aí sem serviço de atendimento em mesa. No Brasil, se você olhar 10, 15 anos atrás... não tinha tantos restaurantes que só atendem balcão, mesmo, só em praça de alimentação. Né? Hoje em dia tem muito mais, porque não consigo ofertar um padrão de atendimento, etc. E o custo também. Né? Então, a gente ajuda... Eu lembro quando a gente estava com um projeto com a Pizza Hut, antes da pandemia, eles queriam adotar, né, no Brasil, não, tem que ser pedido em balcão. E tinha um franqueado da Pizza Hut lá em Santos, que, cara, eu tô brigando com eles, porque o Brasil não tem cultura de pedir a pizza lá, tradicionalmente, né, do balcão, né? Então, eu quero colocar o tablet na mesa justamente para
alinhar a expectativa com eles de reduzir um pouco e não ter que ter esse padrão, né, de treinamento, de garçom, etc. Dá liberdade para o cliente, mas não tira ele ter que ir no balcão, né? Ele pede na mesa, né? Então, é muito conforme o estilo operacional do lugar e o que ele quer atender. Se eu quero ter um atendimento melhor, eu uso o tablet para o garçom ter mais tempo de mesa. Se eu quero realmente reduzir custo e não ter problema ali de ter que treinar garçom, aí eu coloco um tablet fixo, distribuo uma comanda na entrada, cada um pede e no final paga no balcão, né? Tá. E você falou que 1/3 das pessoas que veem o cardápio, né, que chegam até o cardápio, vêm do Instagram. Quais são os outros dados que você acha interessantes trazer aqui para a galera que é dona de negócio e está ouvindo a gente? Bom, acho que tem... não sei se é um dado, mas é algo que... A retenção, né? Beleza. A gente divulgou, né, o link, né? Fez o ads, né? Então, tem essa proporção aí de cerca de R$200, eu consigo trazer 2.000 de vendas. 6 postagens por semana para conseguir... Beleza. Consegui trazer ele e levar ele para o meu cardápio, né? Aí, ele entrou no cardápio. Logo de cara, ele não viu algo, ele tende a sair, né? Então, geralmente, o que a gente vê é um movimento agora, né? Como é que é um cardápio normal do restaurante? Vai ter entradas primeiro, né? Depois os pratos principais, depois sobremesa, depois bebida, enfim. Logo de cara, já colocar as sugestões ou os pratos mais fortes. Os pratos mais fortes, para ele entrar, legal, retive ele. Tá. Né? E aí, eu vou navegando. E aí, a gente fala que na hora que a gente vai fazer um cardápio digital, né, digitalizar o cardápio, hoje a gente tem um cardápio que ele é vertical. Ele é uma lista de itens ali. Só que aquele problema, né? Eu no cardápio físico consigo bater o olho e ver, né? No digital, essa lista é grande. Sim. Né? Então, a gente tem que enxugar e transformar ele num cardápio que a gente diz horizontal. Então, a gente transforma um cardápio que é vertical em horizontal. Aí, o que eu vou colocar? Possíveis entradas, sei lá, da hamburgueria. Onion rings, batata frita, sei lá o quê. Eu vou colocando tudo no fluxo de pedido. Tá. Ou como opcionais, ou como adicionais, ou como venda sugestiva, por exemplo. Tá. Né? Então, isso se o cara já está pedindo por ali. Se ele está só vendo, se é só cardápio... Se ele está só vendo, aí não tira ele do cardápio, né? Tá. Mas se ele vai pedir um hambúrguer, provavelmente ele vai ali, não vai navegar até o final. Então, eu tenho que transformar... Eu vou continuar com todos os itens ali, mas eu tenho que jogar esses itens no fluxo também. Né? Seja bebida, seja entrada, para aumentar o ticket e fazer o composto ali do pedido do... Isso a gente está falando de delivery, né? Tá. Então, ele olhar o cardápio ali para delivery. É claro que eu tenho que ter links diferentes, né? Tem que ter cardápios diferentes. O cardápio de delivery, né? Beleza, fiz o ads, a promocional. É para quê? É para vender delivery? Aí eu coloco o link do delivery e aí eu uso essa estratégia de posicionar os principais itens no começo para ganhar aquele interesse, né? Aí depois eu vou navegando e trabalho nos outros itens e jogo, né? Bebidas adicionais, enfim, em fluxo, tá? Como venda sugestiva. Se é um cardápio que é para dentro da loja, né? Para ver o cardápio, geralmente você tem que trabalhar um pouco no Instagram, ali nas fotos gerais, né? Você já vai trabalhar com alguns itens ali principais, mas aí é um cardápio um pouco mais completo que também te dá uma visão geral do que a casa oferece, tá? Mas geralmente você vai usar mais o conhecimento dos itens no destaque, né? A não ser que, beleza, agora eu quero ver se minha esposa ela é vegetariana, eu quero ver se tem itens vegetarianos. Aí, talvez ele vai entrar aí no cardápio completo para ver se tem alguma coisa ali de opção ou restrição alimentar. Tá. E você sente, assim, que eu defendo muito, tem até alguns vídeos no Foodness que eu falo isso, que cardápio é a principal estratégia para fazer dinheiro. Né? E cardápio não é uma lista de produtos. Cardápio é o quanto de dinheiro você quer botar no bolso. É o que você faz para conquistar o seu cliente, você faz para aumentar seu ticket médio, para reter seu cliente, para reduzir seu CMV. Então, cardápio é estratégia em todos os aspectos. Desde a escolha do que você vende, como você posiciona os produtos, como você descreve, enfim. Você sente que hoje os clientes usam de fato o cardápio como estratégia? Por exemplo, no caso de um cardápio digital, mudando a ordem da oferta de pratos, né, com frequência ou não? Ainda é muito incipiente, ainda é muito inicial? Muito pouco. Tá. Para não dizer quase nada. E é um trabalho que a gente tenta batalhar muito em Goomer,
Porque o cardápio ele é muito dinâmico, ele muda muito ao longo do tempo. Então a gente faz a beleza do digital é você poder mudar isso com frequência. Essa que é a grande né? força, né? Você testar, mudar aqui para ver se consome mais ou menos. Então o que a gente faz? O primeiro cardápio é a gente que insere, né? Com o nosso conhecimento aí, acho que já são mais de 500 mil negócios alimentícios que criaram cardápio na Goomer, né? A gente tem um trabalho, um time ali que coloca centenas de cardápio por mês no ar, de acordo com todo o nosso conhecimento, né? Só que é o primeiro cardápio feito, né? Depois de um ano, quando às vezes eu vou num restaurante que é cliente nosso, e eu olho, meu Deus, que não mudou. Tá confuso o fluxo, tudo, porque as pessoas vão ajustando, vão colocando ali e não trabalham muito bem nem o fluxo, né? Lembra que eu falei do verticalizar para horizontal? Sim. Esse ainda é uma educação que a gente tem que fazer mais forte no mercado. Quando a gente fala de uso estratégico para melhorar a CMV, para aumentar a margem e tudo, aí é pior ainda, né? Então, você exemplos, falando, né? Num primeiro momento só de usabilidade. Usabilidade. Já não usam como já é difícil. Como poderia. Já é uma barreira. Antes de chegar nesse uso estratégico, tem ainda a usabilidade para não ficar confuso para o cliente. Ainda mais restaurantes que têm um cardápio maior, né? Sim. Então, às vezes... Cardápios grandes são complexos em todos os aspectos. Se o cardápio é muito grande, aí ele... eu tenho foto de todos os itens, quero colocar lá todos os itens. Às vezes não é tão positivo você... Sim. Às vezes é melhor se eu tenho, sei lá, por exemplo, estrogonofe. Mas eu tirei a foto do estrogonofe de carne, frango e de peixe, não sei se isso existe. E eu quero colocar os 3 ali. Não, coloca o estrogonofe e aí dentro você coloca as opções. Né? Você abre o fluxo para dentro. Por exemplo, às vezes eu tenho um item... vou dar um exemplo de um cliente nosso. É uma casquinha trufada que vem dentro e uma casquinha normal. Eu coloco foto na casquinha trufada e não coloco foto na casquinha normal. Igual a estratégia de cardápio de papel mesmo, para atrair a venda naquela casquinha trufada. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a casquinha normal ali no cardápio. Então, essas táticas de psicologia de cardápio, acho que elas são até um pouco mais fáceis da gente introduzir. Aí tem o segundo ponto, que é olhar itens de maior lucratividade. Então, você pegar aquela matriz da engenharia de cardápio, do Cavanças, não lembro o nome da referência, você tem que analisar a popularidade dos itens versus a rentabilidade. Né? Então, itens mais rentáveis, eu tenho que tem poucas saídas, eu tenho que talvez posicionar de forma estratégica para ter uma saída melhor. Aí eu posso fazer destaque, eu posso fazer uma série de coisas. Vou pegar os itens que são muito populares e que talvez não tenham uma margem tão boa, eu tento ajustar e colocar itens que têm maior margem próximos ou ele vai chegar no item, mas tem um outro aqui embaixo. Então, você tem que ir trabalhando. Isso, o digital proporciona você fazer muito teste. Né? Deixa eu mudar a ordenação, tirar foto, colocar foto, para ver se aumenta os itens. Enquanto você está falando, eu estou aqui pensando, eu até diria que restaurante que abre almoço e jantar tem que ter um cardápio para almoço e um cardápio para jantar no digital. Porque você consegue construir uma estratégia completamente diferente para uma coisa e para outra, inclusive para a percepção do cliente, né? Sim, e dá para fazer isso. Você faz happy hour, você faz depois de um certo horário. E dá para fazer isso. Você, acho que não só a Goomer, mas tem várias plataformas digitais de cardápio que tem essa funcionalidade de horário que está mostrando, né? Tá. Então, determinado horário mostra categorias, outros horários mostra outras. Tem alguns lugares até que tem promoção em determinados horários, né? Então, você consegue trabalhar com os horários sem precisar ficar com aqueles vários cardápios, né? Um cardápio de bebida, um cardápio do almoço, né? Então, você consegue... A beleza do cardápio digital é essa, né? Porque para experiência do cliente depende muito do perfil. Que tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, né? Daí para o perfil do negócio também. O grande desafio hoje, a gente entende que o cardápio digital é uma maravilha para a gente, dono de restaurante, né? Sim. Mas para o consumidor a gente tem que criar, e é o que a gente fala, não adianta só a experiência digital. Você tem que trabalhar na experiência física. Tá? Exemplo de Totem. E unir as duas coisas. Unir o físico com o digital. Um grande exemplo que eu dou é o Totem, de autoatendimento. Lá, a Goomer criou o Totem, acho que em 2017. Antes disso, o Totem ele ficava largado no canto, era basicamente o PDV virado para o cliente. Não tinha usabilidade, mas não atraía. Nem 5% das pessoas utilizavam. Ficava lá no canto. Tenho que ter Totem, é um estratégico, lá fora estão colocando, tem que ter Totem, está lá. Né?
Aí chegou o McDonald's, que ele conseguiu harmonizar o totem na arquitetura da marca. Você vê, você entra na loja, não é uma máquina ali que está colocada, né? Então, ele conseguiu harmonizar com a arquitetura da marca. Então, ele trouxe um ponto que é conseguir mais engajamento, mais pessoas indo no totem, e ele colocou também no fluxo, no meio do caminho. Não deixa... Porque o que a pessoa, na hora que ela entra numa loja, ela vai fazer? Ela não vai pensar, hoje até já vou no caixa ou vou no totem. Ela vai onde está acostumada a ir. Ela não está ali pensando na decisão, ainda mais com fome, né? Que decisão, não quer tomar decisão. Sim. Quanto menos decisão a gente dá para o nosso consumidor, melhor, né? Então, ela vai pro automático ali. Quantas vezes eu vi, sabe, Burger King, né? A fila gigantesca e os 4 totens lá sem ninguém usar. É porque estavam no canto. Então, tem que harmonizar. O projeto que a gente fez, por exemplo, com o Madeira, com o Jerônimo, a gente viu que o totem não podia ficar no canto. Tinha até que esconder um pouco o caixa para a pessoa, de forma automática, ir no totem. E aí eu tenho engajamento na experiência física. E ele tem que harmonizar. Sim. No Portilhos, a gente foi gravar lá em Chicago, no Portilhos. E aí os totens ficam no meio da loja, na entrada. E os caixas ficam atrás. Eu não vi que tinha caixa, só vi depois que eu pedi no totem. Então, isso acaba sendo uma estratégia também. E aí também não pode exagerar, né? De colocar, às vezes, uma barreira. Então, a gente vê hoje muitos movimentos, praça de alimentação em shopping, você tem um paredão ali e não é convidativo tanto você, às vezes, olhar o que está por trás do balcão, né? Então, tem que ter o cuidado do over ali, né? Então, às vezes, colocar um totem menor, porque daí eu consigo enxergar a marca, consigo ser mais convidativo. Então, tem todos esses aspectos. Isso é muito mais claro quando a gente fala de atendimento em balcão, que é o totem. Mas, dentro da loja, é a mesma coisa, né? Então, como é que eu faço engajar o uso no QR Code de uma forma positiva, o uso do tablet, ou, enfim, como é que eu faço essa experiência física da loja, eu conseguir aumentar o engajamento, né? E isso não só para o consumidor, mas para o garçom também. Como é que eu facilito o trabalho dele com isso? Sim, e acho que tem um exercício aí de entender também quem eu sou enquanto negócio, para quem eu vendo, como eu me posiciono para fazer a escolha, né? Eu vou para QR Code, eu vou para cardápio físico mais QR Code, eu vou para totem, eu vou para tablet na mesa, o tablet sendo entregue por um garçom. Isso. É muito importante saber isso, né? Exato. E é um grande, acho que, desafio, e eu vejo que não só um desafio, mas um receio, né? Às vezes o restaurante que já está indo bem, ele fica com receio, nossa, se eu adotar isso, beleza, vai aumentar o ticket médio, eu consigo, às vezes, não depender de reposição de funcionário, de freelance, etc. Então, ele, às vezes, enxerga o benefício, mas ele fica com receio de, será que eu vou criar algum atrito na experiência do consumidor? Sim. Não, eu acho que tem uma coisa muito importante que você falou do começo, eu acho que a gente pode unir as duas coisas aqui, que tecnologia não é fim, ele é meio, né? Ela é um veículo para facilitar a nossa vida, melhorar a experiência do cliente, melhorar a percepção de valor. Exato. Então, existe também o cara que é a mesma coisa que contratar agência. Eu contratei a agência para resolver meu problema, que aí você delarga a coisa. Da mesma coisa, o mesmo jeito quando você contrata uma tecnologia. Né? O contratar a tecnologia vai te auxiliar, mas se você não executar o seu papel de estratégia, de preparo, de planejamento, a tecnologia vai te entregar muito pouco. Né? E eu falo muito até que as pessoas às vezes dão a desculpa, eu não faço isso porque eu não tenho a tecnologia. É a mesma coisa que se falar que você não malha porque você não tem o tênis XPTO ou um iWatch. E a verdade é que você não malha porque você não tem hábito ou porque você não tem disciplina. E aí você joga você terceiriza essa responsabilidade para alguma outra coisa. E aí eu queria que você contasse, só para a gente se apoiar nisso, exatamente a diferença de atuação dos clientes que têm mais resultado, melhora de ticket médio, redução de CMO, etc., em relação aos outros, que eu imagino que seja a maioria, que tem a tecnologia, mas que não usa da melhor forma ou com as melhores práticas. Tem 2 pontos. Acho que primeiro não ir na onda de ter tecnologia porque todo mundo está colocando. Acho que a IA é um belo exemplo disso. Sim. Né? Primeiro, entender qual resultado, qual indicador eu estou querendo melhorar. Né? Exemplo de novo no totem. Quando um cliente vem, beleza, o que você pretende com o totem? Né? É diminuir tempo de fila, é aumentar ticket médio, é aumentar, por exemplo, pontuação no fidelidade, né? Porque o totem ali proporciona, né? Você conseguir capturar mais o dado do cliente. Não, eu preciso ter totem. Não, mas
como é que é o fluxo no almoço? Você precisa girar mais rápido? Não, cara, eu quero só pôr totem, ver um top-down aí, eu preciso pôr totem, né? E geralmente não vai dar certo. Porque Sim. não vai ter um resultado para medir ou para... E aí vai passar... Tecnologia também não é barata. Se Sim. tem um totem lá, tem um custo mensal, vai ter um custo de investimento, então tem um custo de manutenção. O custo de implantação, porque também bota lá, os caras não estão treinados para auxiliar o cliente, vira... Ela fica barata quando você entrega resultado. Sim. Então, se entrega o resultado, no segundo mês já se pagou e você está com aquela margem maior. Só que se você não consegue extrair o resultado, ela vira custo. Né? E aí vai passar 6 meses, não funciona, vou tirar. Tá? Então, hoje, muitas vezes, se a gente vê que o cliente até está meio perdido no que ele quer que ele quer trabalhar, às vezes a gente, talvez não seja o tempo ainda, né? Vamos entender o que ele quer de resultado. Isso funciona também para dentro da loja, que é o que você citou. Depende do estilo operacional. Se é um bar, eu quero melhorar, às vezes, o pagamento, eu quero melhorar a venda de sobremesa, agilidade no pagamento, eu quero aumentar a pesquisa de satisfação. Então, depende muito do que você quer trabalhar como indicador. Quem já chega entendendo qual benefício pode trazer, precisa otimizar a operação. Beleza, ele vai focar nisso. Né? Preciso aumentar o ticket médio. Sou uma cafeteria, eu abro às 8 e fecho às 10. Eu não tenho 2 turnos, eu preciso ter um turno só e nas pontas a tecnologia trabalha melhor, né? Então, aí ela vai focar nisso. Então, tem que ter um motivo, um resultado para conseguir focar naquilo. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, geralmente quem compra tecnologia não é quem vai estar usando no dia a dia. E aí a gente começa a trabalhar com restaurantes um pouquinho mais estruturados. Tá? A hamburgueria, às vezes o restaurante de matemaqueria, o próprio dono ali está mais na operação, ele vê e usa. Mas o restaurante que, vamos dizer assim, acima, sei lá, de 20, 30 funcionários ali, geralmente tem alguém, um gerente mais tocando a operação. Né? E aí um dos sócios vi isso, legal, meu amigo que é dono de um restaurante entregou um baita resultado, adquire a tecnologia, na hora de implementar, é um top-down ali na operação, a operação não se engaja. Né? Não funcionou, mas aqui não dá para pedir dessa maneira, os clientes pedem assim, então não consegue ajustar a tecnologia para realmente ela operar. Então, lembrar também que a implantação de qualquer tecnologia, seja um cardápio ou qualquer outro, um sistema novo ou um sistema de avaliação, ele é um projeto, né? Ele tem um tempo de implantação até você entender que aquilo está rodando. Não depende só do engajamento do consumidor, igual a gente citou, depende do engajamento principalmente da operação. Né? Então, tecnologia, e capacitação também, né? Tecnologia para potencializar o trabalho humano. Né? Então, quem vai trabalhar com tecnologia, imagine que o garçom agora, ele é gestor de vários mini garçons. Né? Então, beleza, eu tenho meu garçom por mês ali atendendo, né? Mas eu estou gerindo e eu estou olhando, eu estou atento para tudo isso. Né? E muitas, quando chega na operação, não vai funcionar. Né? Já começa, imagine no pico, a criança fazendo isso, não sei o que, começa a colocar um monte de desafios e aí não dá resultado. Pode chegar até a implementar, mas não vai colocar na mesa. Tá. Se colocar na mesa, vai ter insegurança, ou aí não fez o pedido certo, porque não tinha, geralmente o cliente vai lá e ele pede para retirar a cebola, não tinha essa opção, aí chegou errado na cozinha. Pô, mas é só colocar no sistema, né? Esses ajustes. Não funcionou, né? Então, diria que tem esses dois pontos, né? E hoje a gente vê um desafio principal nesses restaurantes maiores quando a operação não está alinhada na implementação da tecnologia. Tá, e eu vou botar um terceiro ainda, que é o cara que usa realmente como estratégia e que vai fazendo essas movimentações, entende ali a coisa da margem, entende o que ele tem que botar para atrair, reter o cara no primeiro scroll, né, do celular ou do tablet, porque isso também influencia diretamente o resultado, né? Esse aí é o caso que dá certo, né? Esses dois aí são os casos que não dão certo. Sim. Tá? Os casos que dão certo é o que conseguem engajar a operação. Então, esses dois casos geralmente não harmonizam, né, a experiência física com a digital, e aí você tem um baixo engajamento, né? Tá. Então, quem não busca um resultado específico ou quem não consegue trazer a operação e o time para dentro. Isso, geralmente tem falha ali, não consegue extrair resultado, e aí ele vai tirar a tecnologia em menos de 6 meses. Boa, então o que faz um cara performar melhor, né, e a consequência vai ser aquele resultado operacional melhor, 10, enfim, o quanto for possível, mas
botar mais dinheiro no bolso no final do mês, fazer a empresa ser mais rentável, primeira coisa, ele entender o que ele precisa, conhecer o negócio dele. Resultado que ele quer. E ter objetivos muito claros, né? Segunda coisa, realmente fazer um plano de implantação, capacitar a equipe, engajar a equipe, acompanhar e ajustar o que precisar acompanhar. Terceiro ponto, entender que a experiência física e a digital precisam andar harmonizadas o tempo todo, independente de qual seja a solução ou a forma de digitalização que você está usando como marketing, como captação ou como serviço. E quarto passo, fazer o uso estratégico desse cardápio, dessas soluções, para que você também, né, se você não bota lá, você bota sempre o seu primeiro prato é o prato mais vendido, que tem um CMV de 60%. Porra, por que esse prato é o prato que está em primeiro lugar? Muda ele, né? Exatamente. E hoje a gente vê que talvez o público que assiste esse podcast já faz CMV, já faz controle de estoque, já mede estoque, né? Mas a grande maioria, Brasilzão, não controla estoque, não sabe o CMV, eles nem sabem como calcular um CMV. Então, é bem difícil, né? E a IA pode ajudar em alguns pontos, né? Então, a gente tem feito um trabalho que, beleza, o cliente não sabe qual é o CMV dele, a gente coloca lá, IA, qual que são pode ser o CMV desses itens, né? Então, ela entrega ali, porque o importante é a gente ajustar a posição. Não é exatamente, mas sim ranquear ali qual que tem melhor ou pior CMV. Eu tenho um pouco de taquicardia como consultora de ver isso, tá? Porque a chance mas é melhor do que nada, entendeu? Sem dúvida. Mas acho que é importante a gente falar aqui que o compromisso de todo empresário é conhecer os números do seu negócio, né? Não se acomodem. Cara, o cara que fornece a solução do cardápio digital ter que botar no IA quanto custa seu prato, você está fazendo um negócio muito errado. Né? Então, mas é a realidade, eu diria que de 90% do mercado brasileiro. Então, todos os seus clientes que não têm essas informações, vamos trazer eles para o Clube Foodness, a gente dá um benefício exclusivo para eles, pelo amor de Deus. E não é uma dor, acho que a maior dor do mercado hoje por isso que você vê vocês, né, consultorias, muito focado no CMV. A coisa que as consultorias mais falam é CMV contra o estoque. O primeiro curso que a gente soltou, o primeiro produto do Foodness foi um curso online de CMV, que está dentro do Clube Foodness, gente. Então, tipo, R$149 você consegue estar dentro de uma plataforma que tem todo esse material, planilha para o cara fazer download, tirar dúvida, acompanhar a notícia. E a gente tem 3 perfis, né? O cara que está no operacional, que é realmente esse cara que está ainda buscando esses dados, levantando esses números e está muito dentro da operação. Ela vai ainda ver o CMV teórico do item, para a gente só poder tentar ajustar um começo de posicionamento. Não estou nem falando de CMV real, nada disso. Né? Não, e por isso que é legal, o clube tem todas essas ferramentas, tem todos esses cursos mesmo, a gente transformou a nossa experiência em curso. Então, para o cara que está no operacional, tem curso, tem, sei lá, mais de 100 horas de conteúdo lá dentro para o cara estudar, aplicar no negócio dele, porque as margens estão mais enxutas, né? Se você não conhece os números do seu negócio, você está trocando dinheiro. É um negócio muito arriscado para trocar dinheiro. E quando a gente fala, beleza, vamos aumentar o ticket médio, que hoje em média, o ticket médio que consegue aumentar com os fluxos lá, tudo é, em média, 20%. Pizzarias, restaurantes tradicionais é menor, 10%. Cafeterias, gastropubs, você consegue 30%, 40%. Mas o que adianta eu aumentar o ticket se eu não está sobrando nada ali? Se o CMV está comendo, se eu tenho E se você, às vezes, está com a sua margem errada, né? E você está... Quanto mais você vende, mais você custa, e o seu CMV está desequilibrado, às vezes, quanto você crescer, significa que você vai ter mais prejuízo. Faturar mais significa que você vai fechar mais no vermelho, porque a hora que você... ganhamos tração. Aí, beleza, tem que contratar mais uma pessoa. Pronto, você fechava 5 mil no negativo, começou a fechar 10 vendendo mais. Isso não é difícil da gente ver também. Sim. Né? Então, é importante ter essa consciência de, cara, precisa conhecer os números do negócio, não é opcional. Um aproximado é melhor do que nada, mas é o primeiro passo para ir atrás dos números reais, né? Com certeza. Bom, a gente está aqui para isso, fazemos o exercício diário, tem as consultorias e a gente tem também a solução que é muito simples e é muito eficiente para quem tem menos grana, posso investir menos, mas assim,
tem que ter o compromisso de estudar e se desenvolver. Sim. E aí também para o cara que já está no tático, por exemplo, a gente traz outro tipo de conteúdo, que é o conteúdo que eu faço com esses números. Porque é o segundo passo, né? O cara fala, tá, eu tenho as informações, eu sei meu CMV teórico, eu sei o real, o que eu faço com isso agora? Aí a gente traz conteúdos mais parrudos. E é o que vocês sempre falam aqui no podcast, vários dos entrevistados, né? Às vezes, só de começar a medir, só de estar lá toda segunda-feira, você já vai ver vários gaps ali, né? De coisas que rapidamente, acho que você me vê, o controle de estoque, né? Medir estoque é um dos resultados que você consegue de 2 semanas ali já atuar de forma muito rápida. Né? Não, eu falo que antes de fazer todas as fichas técnicas, fecha o estoque e começa a controlar a compra. Estoque, porque isso, na hora, você vai já segurar. Trazendo coisa errada, então tem Nossa, muito. Quem não controla recebimento toma a bola nas costas o tempo todo. Muito bom. Muito obrigada, Fê. Muito bom o papo. Acho que tem bastante lição de casa para todas as faixas aí. O cara que já tem os custos, o cara que já tem o cardápio, às vezes está vendo que está usando de uma forma menos estratégica do que poderia. E lembrar que toda essa construção vai fazer diferença na ponta, na experiência do cliente, no aumento do ticket médio, na retenção, na vontade que o cliente vai ter de voltar também, porque a experiência foi boa, né? Sim. E acho que usem a tecnologia, né? Eu como uma pessoa de tecnologia, vejam os principais problemas que vocês têm. Provavelmente vai ter uma tecnologia ali para te apoiar com isso. Mas não só isso, né? Extraiam muito das pessoas que estão desenvolvendo essa tecnologia, né? Geralmente tem suporte, time de pós-venda, né? Tentem puxar para conversar, tentem ver como eu posso extrair mais a minha ferramenta, o que os outros, se eu sou uma hamburgueria, o que as outras hamburguerias aí que você atende estão fazendo para melhorar. Então, puxem mais as tecnologias para ajudar, mas não só isso, puxa as pessoas que estão atendendo para poder extrair melhor das ferramentas de uma maneira certa. Né? Maravilha. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Muito bom.